Bem, aqui a gente vai começar a tratar sobre políticas e plano municipal de saneamento ambiental. Lembrando que, a partir daquele momento onde nós fizemos um levantamento da situação inicial, ou seja, a estruturação para construir esse nosso diagnóstico, nós vamos ter uma base de informações. Eu preciso de um instrumento legal que vá nortear, que vá orientar esse processo de desenvolvimento das ações de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos. Então, é através de uma política e, consequentemente, derivada desta, a construção de um plano municipal de saneamento ambiental. E que eu ainda posso derivar deste plano o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, fazendo um desmembramento e especificando cada vez mais esta questão da problemática dos resíduos sólidos urbanos. Então, só para que a gente entenda, no primeiro contexto, vamos falar geral em termos de saneamento ambiental. Conjunto de ações que tem por objetivo alcançar níveis de salubridade ambiental. E aí compreender, entre os serviços públicos de saneamento básico, abastecimento de água, esgoto sanitário, manejo de resíduos sólidos, manejo de águas pluviais urbanas e o controle ambiental de vetores e reservatórios de doença. E a questão do planejamento urbano que vai estruturar o uso e ocupação do solo. O que eu quero que vocês entendam? Existem várias componentes hoje que são tratadas dentro da discussão acerca de saneamento ambiental. Resíduos sólidos, que é o objetivo desta disciplina, é uma dessas vertentes. Tá? Só que, para que eu tenha realmente a efetivação de uma condição ambiental equilibrada, e sadia a qualidade de vida da população, é necessário que a gente vá desenvolver todas essas áreas. Com a mudança do nosso curso de engenharia ambiental para engenharia ambiental e sanitária, vocês vão envolver disciplinas técnicas e atualmente vão ter a competência técnica para atuar dentro de todas as áreas pertinentes a saneamento ambiental. Tá? E isso disciplina a questão das condições que vão maximizar, né, a melhoria das condições de vida, tanto do meio urbano quanto do meio rural. Ou seja, saneamento hoje é um ponto fundamental no desenvolvimento da sociedade, seja no ambiente urbano, seja no ambiente rural. É dar o mínimo de condição para que o meio possa proporcionar essa manutenção dos seus serviços ambientais e a qualidade e proporcionar a qualidade de vida da população. Se eu estiver falando de um meio ambiente artificial, uma cidade, um centro urbano, existe uma dinâmica de funcionamento. Eu preciso ter equilíbrio nesse sentido. Nós citamos em situações anteriores o que? Cidades com problemas de saneamento têm incidência de doenças mais significativas de veiculação hídrica, de contaminação do solo, transmitida por macro e microvetores, né? Nesse sentido, isso vai proporcionar a depreciação do ambiente urbano, que vai afetar o ser humano diretamente. Quando eu tenho saneamento ambiental, eu consigo equilibrar. Eu tenho esse controle, né, da questão dos vetores e dos reservatórios de doença. Nós temos aí, vocês já tiveram a disciplina saúde e meio ambiente e, a partir daí, vislumbraram questões nesse sentido, onde nós entendemos a relação da questão da saúde do indivíduo com a qualidade do meio ambiente. E o que isso te proporciona em termos de manutenção da dinâmica social dentro de um centro urbano. Se eu for para um ambiente rural, o saneamento também é importante. Ele vai se estruturar ou vai se dar de uma maneira até um pouco diferenciada do centro urbano, mas ele é necessário para a manutenção também da qualidade de vida no meio urbano. Ele tem um papel duplo a ser desempenhado dentro das ações do desenvolvimento sustentável e tem como premissa a sustentabilidade nesse sentido. Então, o meio urbano, quando a gente fala de saneamento ambiental, a gente tem como objetivo central o quê? Assegurar condições de salubridade ao homem, reduzindo os impactos ambientais das atividades humanas. Ou seja, eu tenho uma dinâmica de funcionamento de um centro urbano. Existem pressões antrópicas sendo exercidas no meio. Se eu não tiver instrumentos, se eu não tiver ações práticas para mitigar essas pressões,
para reduzir esses impactos ambientais, o próprio meio, mesmo artificial, urbano, vai me dar uma resposta. Porque, apesar dele ser caracterizado como meio ambiente artificial, por ter um centro urbano, eu tenho particularidades nele que são componentes do meio ambiente natural. E isso vai proporcionar alterações. Então, essa interação do artificial, do construído com o natural, vai gerar situações que podem prejudicar o ser humano, se eu não tiver ações efetivas de controle dos impactos ambientais. Eu posso gerar situações no ambiente artificial, no ambiente construído, que vão propiciar a proliferação desses vetores, a procriação desses vetores. O que acontece? Quando há o momento de construção de uma cidade, a tendência é que a fauna seja afugentada. Então, ela vai buscar um novo habitat para sobreviver. Se ao buscar esse novo habitat, ela não encontrar condições de segurança para sua sobrevivência, ela tende a retornar para o seu ambiente original, mesmo modificado. Só que algumas espécies se adaptam ao meio construído, a esse meio ambiente artificial, encontrando condições. E aí vamos trabalhar a questão dos macrovetores transmissores de doenças, macro e microvetores de uma maneira geral. Se eles retornam para o ambiente que era originário deles e agora é um ambiente modificado, um ambiente construído, antropizado, mas eles encontram condições de segurança e encontram, pela falta de saneamento, a alimentação, ou seja, eu estou dando plena condição para que essas espécies se reproduzam. E ao entrar em contato com o lixo, eles, no processo de alimentação, eles também se contaminam e vão gerar contaminação. Vão propagar esta contaminação de alguma forma dentro desse ambiente urbano até que isso atinja o ser humano. E aí eu tenho os problemas de saúde pública. E são gerados, claro que eu estou falando de maneira resumida, vocês vislumbraram isso de maneira muito mais específica na disciplina de saúde e meio ambiente. Então, isso vai proporcionar com que o meio antrópico adoeça. E a demanda pelos serviços de saúde só vai aumentar. Então, quando nós buscamos essa questão da salubridade do meio, nós estamos buscando reduzir os impactos. Entre as ações que nós podemos fazer isso, entra a questão do saneamento. Porque eu vou dar suporte à coleta de resíduo, eu vou dar suporte a sistema de abastecimento de água, sistema de drenagem e tratamento de esgoto, drenagem de água pluvial, controle de pragas, são os macrovetores transmissores, microvetores transmissores de doença. Ou seja, eu estou trabalhando para mitigar esses impactos com ações efetivas. Então, dentro da discussão de saneamento, caso lá na frente vocês venham a trabalhar em prefeitura, em secretaria de meio ambiente, vai ser muito comum que vocês possivelmente tenham que, dentro do papel e da função exercida de vocês, trabalhar em equipes para construir, consolidar políticas públicas, instrumentos normativos. Então, vocês podem vir a construir políticas de saneamento municipal, plano de gerenciamento de resíduos do município, política municipal de meio ambiente. São instrumentos que eu vou utilizar dentro do ambiente do município para direcionar as ações do ente público e também disciplinar como a população vai lidar com aquela determinada situação, com aquele determinado tema. É lógico que hoje boa parte desses municípios já tem estruturados algumas legislações, algumas normas, já tem estruturado suas secretarias de meio ambiente. Mas há necessidade, de repente, de fazer atualizações, de consolidar outras normativas, outras políticas mais específicas para determinados assuntos. E aí entra o papel de vocês nesse sentido. Então, dessa estruturação de plano e política municipal, o que é que nós temos? No plano institucional, em nível municipal, o que a gente chama de política de saneamento ambiental vai contemplar populações urbanas e rurais. E aí tem a função de que
trabalhar ações de abastecimento, tá, de água, seja em quantidade e dentro dos padrões de potabilidade vigente, ou seja, quantidade e qualidade adequada para o consumo e para a demanda de consumo. Tá? O manejo sustentável do esgoto sanitário, dos resíduos sólidos, exceto industrial, o manejo na área urbana das águas pluviais, controle ambiental dos vetores e reservatórios transmissores de doenças e demais ações devem ser tratadas no âmbito das políticas específicas das respectivas áreas. Isso é dados do Ministério da Cidade. Ou seja, ele já orienta, através do Ministério da Cidade, a necessidade de se construir uma política de saneamento municipal. Por quê? Ele já visa trabalhar de maneira mais específica na solução de uma problemática, de acordo com as peculiaridades de cada município. E ele deixa claro, as demais ações devem ser tratadas no âmbito das políticas específicas das respectivas áreas. Ou seja, eu tenho uma política geral que vai me consolidar esse plano municipal de saneamento ambiental e, consequentemente, dependendo da minha demanda, eu vou fazer o desmembramento disso. Ou seja, políticas específicas. No nosso caso, uma específica para resíduo sólido, que vai amparar o nosso plano de gerenciamento de resíduos sólidos urbanos ou resíduos sólidos municipais. Então, para a elaboração desse plano, faz-se necessário que o poder público municipal tenha as decisões políticas de realizá-lo. É o que nós já discutimos até em situação anterior. Muitas vezes o que falta é o interesse político de atuar nessa área de saneamento ambiental. Então, a prefeitura municipal deve formar equipes para essa construção desse documento. Firmar convênios com universidades, ou profissionais, instituições não governamentais que tenham conhecimento no campo do saneamento ambiental, auxiliando na elaboração desse documento. Ou seja, o próprio Ministério da Cidade orienta essas parcerias. Porque o que acontece? Muitas vezes a prefeitura está estruturando-se, está ainda organizando sua Secretaria de Saneamento, sua Secretaria de Meio Ambiente. Geralmente saneamento e obras fica junto, meio ambiente é uma outra secretaria. Então, o que eu preciso? Primeiro, trabalhar em consonância essas duas secretarias, obras de saneamento e questão ambiental. Então, precisa haver diálogo entre elas. Muitas vezes eu não tenho pessoal técnico suficiente para tratar na estruturação dessas equipes para a montagem desses planos e dessas políticas de saneamento ambiental. Isso é uma outra questão. Algumas também não têm profissionais qualificados ou capacitados naquela área específica. Eu me lembro algum tempo atrás que eu fui contratado por algumas prefeituras exatamente para atuar na capacitação dentro da área de resíduos e de legislação, de uma maneira geral, para a estruturação tanto de secretaria de meio ambiente quanto de treinamento das equipes que vão compor a Secretaria de Saneamento e Obras e a Secretaria de Meio Ambiente. Para quê? Para capacitá-los em temas dentro da área ambiental. E uma das áreas que eu mais atuei nesse sentido foi exatamente a questão da capacitação para resíduos, a parte de gerenciamento de resíduos sólidos, além de formulação de política municipal de meio ambiente. E em alguns municípios a gente atuou também na estruturação de secretarias municipais, né? Para que organizassem como ia se dar, né, o contexto das ações ambientais daquele município. E nessa questão dos resíduos sólidos, consolidava-se primeiro, por recomendação, a política do plano de saneamento e fazia o desmembramento para a questão dos resíduos sólidos e aí tratar esse tema de maneira mais específica. Até porque para se guiar na base do que nós já temos. Nós temos as legislações federais a nível de saneamento, temos uma legislação específica a nível de resíduos sólidos, que a gente já teve um vídeo tratando sobre isso, que era a PNRS, e por que não consolidar uma política municipal de resíduos sólidos, para fazer um desmembramento e tomar como base a nacional e trazer para a realidade do município. Como eu falei, eles são pautados em sustentabilidade. Então, quando a gente fala de desenvolvimento sustentável, trazendo para a temática do desenvolvimento sustentável urbano, nós temos as três dimensões básicas do DS,
econômica, ambiental e social. Vamos nos ater à questão ambiental, que influencia no econômico e também no social, mas o nosso foco aqui da disciplina vai ser esse aqui. Então, a dimensão ambiental, nós temos aí como desmembramento, né, a questão do saneamento ambiental. Desse saneamento ambiental, nós temos a nossa política municipal de saneamento ambiental e a construção do Plano Municipal de Saneamento Ambiental. Isso considerando que eu não desmembrei para uma política municipal de resíduos sólidos e, consequentemente, um Plano Municipal de Gerenciamento de Resíduos Sólidos Urbanos. Dentro desse plano municipal, com base no que é a política, no que versa o saneamento da dimensão ambiental do desenvolvimento sustentável urbano, nós temos drenagem urbana, tratamento e abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, resíduos sólidos urbanos, que é o nosso foco, e controle de vetores. A partir daí, nós temos as componentes que vão fazer parte. E o ideal é que eu tenha dentro da equipe profissionais capacitados para atuar em cada uma dessas áreas, para construir as ações específicas dentro de cada uma delas. Quando eu falo de drenagem, quando eu falo de tratamento, drenagem urbana, tratamento e abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, eu estou falando de ações específicas que vão exigir todo um levantamento de campo para fazer também dimensionamento dessas redes e das estações de tratamento. Quando eu falo de resíduos sólidos, eu preciso entender, com a base no que nós já tratamos no vídeo anterior, que é o diagnóstico, e aí nós vamos fazer o quê? Fazer o levantamento de dados sobre resíduos, característica, classificação, quantidade, para dimensionar meu roteiro de coleta, para dimensionar a guarnição e o número de equipamentos, caminhões necessários para fazer a coleta no centro, nesse município. E a partir daí, verificar o processo de destinação final. Ou seja, dimensionar a minha área de disposição final de resíduos sólidos. E o controle de vetores, através do controle de pragas, também gera como consequência, a partir do momento que eu tenho uma estruturação, né, dessas ações, eu já diminuo o habitat ou a condição para que os vetores possam, né, se procriar, se proliferar. Porque eu vou acondicionar corretamente o resíduo, fazer a destinação adequada nesse sentido. E dentro dessa estrutura, a gente começa a falar do Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. Aqui, o que é que nós vamos abordar? Desmembrando da imagem anterior, onde nós tínhamos resíduos sólidos urbanos, nós temos aqui a questão dos industriais e dos serviços de saúde. Então, quando eu falo de resíduos sólidos industrial, tratamento e disposição final é pelo gerador. A própria política nacional deixa claro, ao particular cabe gerenciar todos os seus resíduos. Resíduos de serviços de saúde, tratamento e disposição final pelo município e pelo gerador. As unidades de saúde pública cabem ao município. As unidades de saúde particulares cabem ao gerador. Então, dentro dessa estrutura, de maneira geral, o RSU, nós temos que implementar a questão da triagem, ou seja, coleta seletiva, segregação na fonte geradora. É aquilo que eu falei, lixo seco e lixo úmido, que o domiciliar ele tem mais facilidade para se engajar nesse processo se a gente facilitar dessa forma. Os não triados, onde não há uma separação na fonte geradora. Quando eu tenho uma situação onde eu não tenho a triagem, o ideal é que tenha sim um processo de segregação já direcionado pelo próprio município. E aí vai para uma área de triagem, onde eu separo os inorgânicos e os orgânicos. Dentro desse aspecto, quando eu pego os orgânicos, eu posso fazer o aproveitamento do biogás ou compostagem. Ou seja, eu estou dando uma destinação econômica para esse tipo de resíduo, o que é uma vantagem. Se eu tiver os inorgânicos, eu vou para o acondicionamento e eu direciono para uma usina de reciclagem. Quando eu tenho o processo de triagem, a coleta seletiva implementada no município, eu já vou ter a separação entre orgânico e inorgânico. O inorgânico vai para o acondicionamento e as usinas de reciclagem ou cooperativas de reciclagem de resíduos. Os orgânicos
biogás e compostagem. A partir dessa usina de reciclagem, ou dessas cooperativas, aí a gente vai separar aqueles que nós temos viabilidade, inclusive para direcionar esse produto, comercializar, ou, se for o caso, dentro do próprio município, já fazer o processo de reciclagem. Então, nós temos papel, plástico, vidro, metal, outros e resíduos de construção e demolição. Inclusive, participei recentemente de uma banca de mestrado que a proposta do projeto, no seminário 1, foi exatamente a construção de uma usina de reciclagem de resíduos de construção e demolição dentro da área do aterro sanitário metropolitano da região de Belém. É uma proposta bem interessante com grande viabilidade ambiental. E aí nós temos do desmembramento, o Plano Integrado de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil, onde aqui nós temos que fazer a separação do pequeno gerador e do grande gerador. Então, há um processo de triagem, coleta seletiva, e dos não triados. E dos grandes geradores, entulho sem segregação na fonte ou entulho com segregação na fonte. Os que têm segregação na fonte vão para uma usina de reciclagem, assim como dos pequenos geradores, os triados através da coleta seletiva. Os que não têm segregação têm que ir para uma área de transbordo e triagem, porque eu preciso fazer a separação desse material entre recicláveis e não recicláveis. Os recicláveis vão para as cooperativas de reciclagem ou para a usina de reciclagem. Os não recicláveis vão direto para o aterro de resíduos de construção civil ou, dependendo do caso, uma célula específica para resíduos de construção civil dentro de um aterro sanitário. Isso aí pode ser feito. Então, novamente, trazemos como exemplo Belo Horizonte, onde a gente tem o processo de segregação para resíduos de construção e demolição, com uma área de transbordo e triagem. Tá? Exatamente para que haja aqui a triagem desse material que não foi segregado. E o processo de segregação ele é manual. Há o espalhamento desse resíduo e, a partir daí, uma equipe de funcionários vai verificando o que é passível de reciclagem ou não para fazer a remoção e a segregação específica dessa situação. Então, feito a segregação, nós temos aqui alguns exemplos. Com essa área de transferência e transbordo, de triagem e transbordo, perdão, nós temos aqui o material metálico e material plástico segregado. Então, eu fiz a separação nesse sentido. Direciono para a usina de reciclagem o que é viável e passível de reciclagem, onde nós temos aqui, neste caso, a fabricação de artefatos de concreto não estrutural, que fique bem claro, tá? E o agregado reciclado utilizado na produção dos mesmos. Então, nós temos esse agregado, esse material aqui, onde ele vai ser utilizado para a fabricação. Se vocês perceberem na imagem, nós temos o que? A consolidação de tubulações que vão ser utilizadas para o sistema de abastecimento de água num centro urbano, por exemplo, uma rede de distribuição. Então, nós temos esse agregado utilizado na construção não estrutural. Ou seja, eu vou pegar esse material, valorar economicamente e direcionar para a fabricação de produtos que podem ser utilizados na construção civil. Aqui nós vamos começar a abordar a questão da coleta seletiva e da reciclagem. Nesse caso, quando a gente fala de coleta seletiva de resíduos, ela tem um objetivo fim que é a reciclagem. Ou seja, é um processo onde eu vou solicitar ao domiciliar a separação desse material para que ele possa ser direcionado para um processo de transformação e tornar-se novamente matéria-prima. Com isso, eu vou minimizar os impactos ambientais e poupar matéria e energia, seja aí a parte de água, energia, e reduzir o envio de lixo para a área de aterro, ou até mesmo para áreas de lixões que são descartes inadequados para a destinação final desse material, e que ainda acontecem muito no nosso país. Então, nós temos aqui uma orientação, nós temos uma resolução do CONAMA, que nós vamos especificar mais à frente, que ele já disciplina quais são as cores e os tipos de material provenientes para cada tipo de lixeira. Tá? Então, aqui nós temos uma imagem onde nós temos, por exemplo, na lixeira azul, papel. O que ele vai considerar como papel? Jornais, revistas, caixas, embalagens de papelão, papel de fax, sulfite, folha de caderno e envelopes de uma maneira geral. Só que dentro dessa categoria existem os chamados não recicláveis.
Então, o ideal é que você não misture. A esses não recicláveis, nós direcionamos para uma destinação final adequada, para um sistema de coleta comum, onde vai para a célula do aterro. E aqui nós não reciclamos papel carbono, metalizado, papel sanitário, celofane, material plastificado, fita crepe, livros, pastas suspensas, etiquetas adesivas, né, questões de bitucas de cigarro e material fotográfico. Não é passível de reciclar. Vocês vão ter esse material e o vídeo tá claro, então isso aqui nós não vamos nos prender e ficar visualizando todos. Nós temos as orientações, nós temos as resoluções do CONAMA, onde temos as especificações para cada tipo de lixeira, cor e o que cabe ou não dentro da literatura trabalhar no processo de reciclagem. Então, a coleta seletiva nada mais é do que o recolhimento desses materiais recicláveis, tá, previamente separados na fonte geradora, ou seja, no domicílio, e que podem ser reutilizados ou reciclados. E a própria coleta seletiva em si, ela já é um instrumento de educação ambiental, de conscientização para a questão do tema, tanto do meio ambiente de maneira geral, como dos resíduos e a problemática que os resíduos podem gerar. Então ele traz aí a questão da sensibilização dessa comunidade sobre os problemas do desperdício de recursos naturais e da poluição causada pelo lixo, e que vai afetar a própria saúde da população. E a reciclagem? A reciclagem é um processo de transformação, onde esse material findou a sua primeira utilidade. A partir daí, ele vai ser transformado em matéria-prima para a fabricação de um novo produto. Então, transformar o plástico de garrafa PET em cerdas de vassoura ou fibras para moletom. Hoje nós temos várias marcas de roupa que já trabalham na fabricação de produtos com reciclagem de PET. São as chamadas fibras ecológicas, as chamadas roupas eco. Então, várias marcas já desenvolvem esse tipo de prática ambientalmente correta, essa prática sustentável. Então, a reciclagem ela gera economia de matéria-prima, água e energia. É menos poluente e vai aliviar a pressão sobre os aterros sanitários. Eu diminuo o volume e aumento a vida útil, a estimativa de vida útil desse aterro sanitário. E aí nós temos também poupando espaços preciosos da cidade que poderiam ser usados para outros fins, como a construção de parques, áreas residenciais, hospitais, para o desenvolvimento urbano de uma maneira geral. Eu diminuo essa preocupação para consolidar áreas de disposição e destinação final desses resíduos. Tá? Então, a coleta seletiva ela é um instrumento muito importante e que muitos municípios não utilizam. Vimos no relatório da Abrelp que vários municípios no estado, na região norte, dizem ter reciclagem. Mas aqueles relatórios, eles são baseados em informações disponibilizadas pelo município. E muitas vezes nós encontramos municípios que declaram ter coleta seletiva, que declaram ter um eficiente sistema de recolhimento do resíduo urbano, que tem supostamente aterros, e quando a gente chega no município e verifica a situação, a gente percebe que a realidade é outra, completamente diferente do que o município está alegando. Tanto é que muitas vezes nós temos dificuldade em fazer visitas técnicas. Porque os municípios declaram algo para a sociedade, mas a realidade dentro das áreas do aterro é outra. E aí eles inviabilizam a visita técnica. Porque eles não querem que a informação vaze. Já há várias situações. Eu já fiz sobrevoo com drone em áreas que diziam que eram aterros e na verdade eram lixões. Eu já parei nas minhas viagens nas estradas no interior em áreas de aterro e que quando eu entrei lá, o município dizia que na placa era um aterro controlado ou um aterro sanitário e quando você entrava na área, você percebia que era um completo lixão. Ou seja, a descontinuidade dos projetos. Existem vários exemplos disso. Não vou ficar aqui citando nomes de municípios que não vem ao caso, não é o objetivo nosso. O nosso objetivo é confrontar a informação e verificar o que está certo e o que está errado diante do que eles estão se propondo a fazer.
Quando nós vamos para uma visita técnica, nós não vamos ali para condenar o local ou a prefeitura. Nós vamos para entender o que é que está sendo feito e o que pode ser melhorado. Se eles estão dizendo que é um aterro controlado e a gente está vendo que eu não tenho, então vamos chegar numa discussão. Vamos lá, propor com os alunos o que a gente poderia fazer para consolidar o que eles dizem que é o aterro controlado. E a partir daí proporcionar aos alunos essa experiência de diálogo, de discussão, de visualizar problemas ou a ineficiência de algumas ações e o que a gente pode fazer para efetivamente consolidar o que eles estão querendo, que seria um aterro, por exemplo. Então, são questões que estão ali para serem discutidas e debatidas no meio acadêmico, não no sentido de denunciar uma prefeitura, que é algo que eu sempre deixo claro para os meus alunos. Quando nós vamos fazer visita técnica, nós não estamos ali para afrontar a prefeitura, nós estamos ali para entender. Então, nós escutamos a prefeitura, entendemos o lado dela, e a partir daí, quando a gente chegar na sala de aula, vamos discutir o que está acontecendo, o que é que vocês visualizaram e o que é que preconiza a legislação. O que está sendo atendido, o que não está sendo atendido, o que pode ser feito para atender às condicionantes legais. E nesse processo de discussão de enriquecimento é que o conhecimento vai sendo gerado. E nós temos esse brainstorming para fazer essa discussão e colocar as ideias para solucionar problemas. Bem, como eu falei, nós temos a Resolução 275 de 2001, que vai normatizar as cores para a identificação dos materiais relacionados ao processo de coleta seletiva. Então, nós temos uma descrição. Essas cores definem um coletor para cada tipo de material. Então, você tem o símbolo do reciclado e, a partir daí, pela coloração, né, o tipo de resíduo que cabe a ele. Então, resíduos perigosos, não recicláveis, orgânicos, metal, papel, papelão e por aí vai. Então, as cores, elas vão normatizar o que vai ser utilizado. Então, num processo de implementação, eu vou implementar a coleta seletiva na universidade, no hospital, na minha fábrica, na minha loja, eu vou me guiar por essas cores para identificar as lixeiras específicas. Quando você vai em ambientes que tem coleta seletiva de material reciclado, você vai identificar as cores, porque são exatamente a simbologia com base na normativa, que nesse caso é a resolução CONAMA, que vai disciplinar. E a cor e o indicativo, pelo nome, você já sabe o que vai direcionar para aquela lixeira. Material perigoso, a gente tem aí pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes, filtro de ar-condicionado, entre outros elementos, que estão caracterizados para que se tenha um processo de acondicionamento diferenciado nesse sentido. Então, nós temos também, dentro da estrutura, isso vai variar de autor para autor. Começou com 3 R's, 4 R's, eu já vi por aí 5 R's, 6 R's, que na verdade são desmembramento de alguns. E acaba ficando quase que sinônimo. Então, os principais hoje são chamados 4 R's. O reduzir, ou seja, diminuir a quantidade de lixo produzido, desperdiçar menos, consumir o necessário, sem exageros. Reutilizar, dar uma nova utilidade a determinados materiais que são considerados inúteis e são jogados fora. Por exemplo, tem muita gente que faz o quê? Troquei os móveis da casa, alguma outra coisa, tem um material velho, eu pego e jogo fora, descarto. Só que esse material ele pode ser reutilizado. Muitos deles só precisam de uma limpeza e você pode aproveitar de imediato com uma nova utilidade para esse tipo de material. Reciclar, que aí é o processo de transformação, né? Então há o recolhimento nesse sentido por catadores, cooperativas e por aí vai, né? Destinando-os à indústria da reciclagem nesse sentido. E o reparar. O meu sofá está quebrado, está velho, eu prefiro comprar um outro do que mandar consertar. E eu descarto esse material. E há uma reparação, um conserto relativamente simples em cima desse material e você pode novamente utilizá-lo. Então, esses 4 R's são os principais que se discute hoje na literatura. Vão haver desmembramentos destes, e aí por isso que vocês vão encontrar 5 R's, 6 R's por aí, mas os 4 básicos são esses, são os primordiais nesse sentido.
Aqui nós temos exemplos de processos de coleta seletiva, como é feita a triagem. Eu falei para vocês que, no caso de Paragominas, no vídeo anterior, o caminhão direciona para a área e já cai numa esteira. Neste caso aqui, esses resíduos eles já são recolhidos de maneira diferenciada, através de uma coleta seletiva. Eu já coloco já os sacos com esse tipo de material na esteira e vou fazendo a triagem manual pelo tipo papel, plástico, papelão e por aí vai. Tá? No caso de Paragominas, o caminhão já descarrega direto no sistema na própria esteira, haja vista que aí há a coleta manual. Mas por que é feito dessa forma? Porque, como eu falei, não foi implementado coleta seletiva em Paragominas. Então, o caminhão que vai para o centro de triagem, geralmente é, como eu falei, aquele caminhão que vai percorrer a área mais comercial, que onde eu tenho uma predominância de resíduos passíveis de reciclagem, como papel, plásticos, embalagem, papelão e por aí vai. Então isso facilita. Mas eles também têm que fazer a triagem e vão encontrar resíduo comum, resíduo orgânico. Então, na esteira, a própria cooperativa já faz essa segregação. É diferente quando você tem realmente um sistema de coleta seletiva consolidada no município, com um sistema de coleta diferenciado, um caminhão diferenciado para coletar esse tipo de resíduo, e isso facilitaria muito mais a vida no centro de triagem. Mas nem todos os municípios têm isso consolidado. Tá? As empresas que recolhem o lixo recomendam que a separação seja feita em sacos transparentes e preferencialmente dentro das cores padrão, para que o responsável pelo processo identifique esse material reciclado, caso eu não tenha processo de segregação, né? Então, pelo menos isso já ajuda a identificar em alguns casos. Um ponto importante aí nessa questão da segregação do resíduo. Os materiais recicláveis devem estar limpos e livres de lixo, como restos de comida que podem atrair insetos e roedores, e infelizmente nem todo domiciliar faz isso. Objetos cortantes deverão estar embalados em jornal para evitar o ferimento dos manipuladores, que estes também, por obrigação, já devem estar utilizando EPIs específicos para isso. Baterias de celular devem ser devolvidas ao fabricante ou depositadas em cestos especiais, na cor laranja, tá? E algumas empresas recolhem pilhas. Então, em algumas lojas, nós encontramos, né, containers específicos para recolha de pilhas e baterias de uma maneira geral. Então você pode fazer o descarte desse sentido. Mas normalmente o domiciliar joga junto com o lixo comum que ele está gerando na residência e isso vai direto para a área de destinação final. Então aqui nós temos os materiais de maneira mais específica, o que é que vai ser reciclado ou não, tá? Então, isso aqui fica para consulta de vocês. A gente não vai ficar se prendendo a essas questões aqui. Então, aqui especifica os principais para cada um dos tipos, né? Nós temos aqui, com relação ao material, recurso natural e matéria-prima. Então, quando eu tenho reciclagem de papel, nós evitamos a questão, né, da exploração do recurso natural, que é a madeira, que é a nossa principal matéria-prima. E também o consumo de água é muito grande na fabricação do papel. Você reduz isso significativamente no processo de reciclagem do papel. Só lembrando que o papel, quando ele é reciclado, ele diminui as suas propriedades. Então, normalmente, nós reciclamos o papel e damos a ele uma destinação na fabricação de um produto menos nobre, vamos dizer assim. Em sacolas, né, de supermercado, isso no cenário americano, norte-americano, é muito comum. As embalagens utilizadas nos supermercados não são de plástico, são de papel reciclável. Para fazer caixas de papelão de uma maneira geral, geralmente é papel reciclado também, que você já tem uma destinação não tão nobre, é diferente de um papel utilizado para impressão, para escrita. Dependendo da situação, ele vai exigir um papel um pouco, uma qualidade um pouco maior. Mas nós temos, para a questão acadêmica, por exemplo, situações mais simples, cadernos de papel reciclado, também pode ser utilizado. Metal. De recurso natural, bauxita, siderita, peperita, magnetita, ferro, carbono, cupirita e materiais não recicláveis. E aí nós temos como matéria-prima alumínio, ferro, aço e cobre. A reciclagem desses também é interessante nesse sentido.
Quando eu trabalho com reciclagem, nós temos aqui que, só para vocês terem uma ideia, 1 tonelada de papel reciclado evita o corte de 15 a 20 árvores e economiza 50% da energia elétrica e cerca de 10 mil metros cúbicos de água. Ou seja, eu tenho vantagens ambientais significativas dentro desse processo. Tá? E aí nós temos, como nós já vislumbramos anteriormente, o que é passível dentro dessa questão da celulose, de papéis, o que é reciclável e o que é não reciclável. 1 tonelada de alumínio reciclado evita a extração de cerca de 5 toneladas de minério. 100 toneladas de aço reciclado poupam 27 kWh de energia elétrica e 5 árvores que são utilizadas como carvão no processamento do minério de ferro. 100 toneladas de plástico reciclado evita a extração de 1 tonelada de petróleo. 1 tonelada de vidro reciclado evita a extração de 1,3 toneladas de areia. Então, olhem as vantagens. Ambientalmente falando, é muito importante nós implementarmos no país políticas mais agressivas no sentido de incentivar a reciclagem desse material, porque os ganhos são muitos nesse sentido. Então, os chamados materiais não recicláveis, nós temos barbantes e cordas, porcelanas e louças quebradas, porém pode ser utilizado como artesanato. O celofane e algumas embalagens de doces não esticam como plástico, não são caracterizados como plástico. Componentes eletrônicos apenas em grandes quantidades e já direcionado para o mercado industrial, porque aí precisa de todo um processamento para fazer a segregação desse material. Borracha em geral é possível reciclar borrachas não vulcanizadas, mas somente no mercado industrial, porque eu preciso de tecnologia e procedimentos metodológicos muito complexos para fazer isso. Aqui nós temos um roteiro para fazer a implementação da coleta seletiva. Então, o que é que a gente vai observar aqui? E nós temos 3 etapas primordiais: planejamento, implantação e manutenção. Todas as etapas têm o seu grau de importância e vão derivar do planejamento. Tá? Então, nesse primeiro momento, o que a gente vai fazer? Realizar um programa para verificar a existência de interessados na questão desse trabalho. Então, eu preciso construir uma equipe para objetivar fazer uma proposta acerca de implementação de coleta seletiva no município. Então, reunindo um grupo de pessoas dentro da prefeitura para atuar em projetos dessa área, nós vamos seguir as 3 etapas. Um outro ponto que é importante a gente perceber: durante o processo, todas as pessoas devem estar sendo comunicadas, ou seja, o município deve ser comunicado, o bairro, o setor que a gente vai implementar o projeto e a proposta de coleta seletiva, porque nós precisamos explicar quais são os passos que vão ser dados nesse processo de estruturação. E a partir daí, trazer a comunidade para um processo mais ativo de participação, através de palestras, de orientações, de capacitações, falar com os líderes comunitários, para que a gente possa envolver toda a comunidade nessas ações de coleta seletiva. Então, a nossa primeira etapa é o planejamento. O que é que nós vamos fazer? Primeiro, conhecendo um pouco o lixo do local. Ou seja, eu preciso montar um diagnóstico, identificar e caracterizar o que é cada tipo de resíduo que está sendo gerado, além de quantificá-lo. Depois, conhecendo as características do local. A partir daí, o que eu vou ter? De estrutura física, o que eu tenho de recursos para desenvolver os projetos dentro daquele município, daquele bairro, daquela comunidade de uma maneira geral, né? Quem são os profissionais que são responsáveis pelo processo de limpeza urbana da área? Tudo isso eu vou levar em consideração. Entender qual é, junto com a primeira etapa, que é conhecendo um pouco do lixo, eu vou entender o que é que está sendo gerado e o que é que está sendo feito com essa massa de resíduo. Porque isso vai refletir se eu tenho estrutura ou não. E como eu falei, se eu tenho um sistema falho em termos de frequência, periodicidade dessa coleta, a população vai dar um jeito. Vai descartar de maneira inadequada, jogar num canal, jogar num corpo hídrico qualquer, jogar num terreno baldio. Ela vai encontrar alguma forma de, entre aspas, se livrar desse resíduo da porta da casa dela.
Então, conhecer essa questão do lixo, do caminho que ele percorre, é primordial para eu entender as características do local e o que, que eu tenho de infraestrutura para dar suporte a essa coleta do resíduo. Conhecer um pouco o mercado dos recicláveis. O que, que eu tenho para saber quais são as demandas que eu vou ter. Não adianta eu começar a querer induzir processo de coleta seletiva de determinados materiais que eu não tenho, primeiro, valor agregado, segundo, para onde escoar esse material. Infelizmente, é uma realidade. A falta de estrutura nesse sentido, ou para onde direcionar, não vai me permitir implementar coleta seletiva. Então, eu sei que os ganhos e os benefícios são do ponto de vista ambiental, mas eu tenho uma componente econômica muito forte interligada a esse processo. E que se eu não observar, eu vou dar um tiro no pé, no popular, como a gente diz. Porque o meu projeto vai ser falho. Montando a parte operacional do projeto. Então, aqui, o que a gente vai verificar? De posse dos dados que foram obtidos nas etapas anteriores aqui, né? As quantidades geradas de lixo por tipo de material, as possibilidades de estocagem, recursos humanos existentes, o caminho que o lixo percorre, a infraestrutura que eu tenho do local, a gente vai começar a fazer o planejamento. E aqui nós vamos ter que decidir se a coleta vai ser de todos os materiais ou só os de capacidade de reciclagem e de comercialização do ponto de vista mais viável, tá? A armazenagem de reciclagem será em um lugar só ou em pontos intermediários? Quem vai fazer a coleta, se eu tenho cooperativas ou não, catadores, onde será estocado o material, como vai ser doado ou vendido esse material, qual será o caminho do reciclável desde onde ele está sendo gerado, domiciliar, até o local de estocagem. Tá? E esse recolhimento de material, inclusive com relação à frequência, vai ser feita como? E depois eu tenho a campanha de educação ambiental. Lembrando que não adianta eu informar que eu vou implementar a coleta seletiva no município se eu não fizer nenhum tipo de campanha de educação ambiental. E sim, a educação ambiental ela tem que ser massiva. Nesse primeiro momento, eu tenho que estar constantemente. Não adianta dizer que, olha, vamos fazer uma cerimônia onde nós vamos implementar a coleta seletiva, fazer uma campanha rápida de educação ambiental e achar que está tudo lindo e maravilhoso. Não vai funcionar. No começo, eu tenho que massificar as ações para que isso se torne um novo hábito nessa população. E depois, eu não vou deixar de fazer, mas eu vou espacializar. E depois, eu não vou deixar de fazer as campanhas, mas eu vou dar um intervalo maior entre elas, mas eu vou ter que estar constantemente desempenhando ações de educação ambiental para que eu mantenha sempre ativa aquela mentalidade, aquele hábito de fazer a segregação na fonte geradora. Senão, não vai dar certo. A segunda etapa é a implantação. Então, aqui nós temos a preparação, que é uma etapa que contribui para o sucesso do programa. O que é que eu vou fazer de aquisição necessária de material, não só para as campanhas, o processo de diálogo com a comunidade, mas também na treinamento, equipamentos, tudo que é necessário. E fazer um grande evento de inauguração do programa. Tenho que fazer estardalhaço, tenho que ser chamativo, tenho que trazer o interesse da comunidade para esse processo de inauguração desse programa. Como se diz no popular novamente, eu preciso fazer toda a pompa do evento para mostrar que é um evento marcante e deixar claro que foi inaugurado um novo projeto e que vai ser colocado em prática a coleta seletiva e que o domiciliar tem que atuar no processo de triagem na fonte geradora. E a terceira etapa é a manutenção, fazer os acompanhamentos, o levantamento de dados, as atividades contínuas de informação e sensibilização, como eu falei, a educação ambiental é um processo contínuo, ele não tem mais fim a partir do momento que você começa. E se eu quiser manter efetivamente as ações de coleta seletiva, eu tenho que estar constantemente tendo atividades continuadas de informação e sensibilização sobre esse tema. Tá? E o nosso balanço é fazer um levantamento dos resultados do programa periodicamente, para que a gente vá também transformar isso em informação a ser divulgada nas campanhas de sensibilização e de informação
lá na frente. Olha, o projeto está dando certo, o projeto conseguiu reciclar tanto, o projeto conseguiu ganhar tanto, arrecadou tanto, nós estamos melhorando as lixeiras, nós estamos implantando mais lixeiras de coleta de resíduos recicláveis, nós estamos informatizando ações, nós estamos trazendo mais apoio para a comunidade. Então, isso é um retorno que a comunidade está vendo, no sentido de realmente está valendo a pena fazer essa agregação na minha casa e eu vou continuar mantendo isso, porque eu estou colhendo os benefícios do projeto nesse sentido.